que não teve saudade nenhuma. Tudo bem, já está gravando, então não posso mais falar besteira. Gente, olha, é o seguinte, eu vou conversar com vocês antes de começar a aula, tá? Para deixar, inclusive, gravado, uma vez que já está sendo gravada a aula, e para servir de aviso, porque é para a gente ter 80 alunos. Estamos com o quê? Com 20, 30 alunos, sei lá, acho que vai chegar a uns 30 ou 40 alunos, que é mais ou menos boa tarde, que é mais ou menos metade da turma, tá? Em primeiro lugar, eu quero falar como é que a gente vai fazer o terceiro bimestre e quarto bimestre, que normalmente passa voando, passa voando. Quando a gente vê, está em novembro, dezembro tem Natal, Ano Novo, vocês sabem como é. Boa tarde para quem está entrando agora. Bem-vindo a vocês. Tá? Então, passa voando, tá? Então, é o seguinte, eu decidi facilitar a vida de vocês. A atividade de vocês, preste atenção, tá, gente? Porque, inclusive, eu vou botar como aviso para os alunos que estão faltando. E quando chega lá, faz a prova, tira 10, que é outra coisa que eu vou conversar com vocês também, tá? Ah, vai ser só dois tipos de atividade. Eu não vou tomar tempo de vocês fora de sala de aula, tá? Dois tipos de atividade. Quais são as atividades? As aulas, os prints que eu colocar no grupo, você passa para o seu caderno e, uma vez por semana, passa para o Classroom. Então, não tem nada de mais, tranquilo, tarefa simples, tá? Da, da aula. Desculpa se eu dei boa tarde para alguém. Boa tarde para quem chegou mais tarde um pouco. Então, tarefa é o mínimo do mínimo. Então, essa é uma tarefa. E a outra tarefa são questões, como eu falo para vocês, que eu reclamo muito do livro, né? O próximo livro parece que vai ser outro livro. Eita, eita. Ah, meu Deus do céu. Hoje de tarde, gente, me diga aí, hoje de tarde tem gente lá no colégio, agora de tarde? Tem? Tá bom. Só entendo a gente. Eduardo? Eduardo? Eu me esqueci totalmente do livro, de mandar pegar o livro lá do colégio. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar para amanhã. Amanhã de manhã. Amanhã é sexta. Tá certo? Depois de eu dar aula. Tá bom? Fecha aí a porta agora, por favor. Tchau, pai. Tchau, filho. Gente, assim, aí pronto. Então, isso é uma atividade. Não toma tempo de vocês, para os que não quiserem estudar e tal. A outra atividade é pegar a questão, que eu tenho falado para vocês, que eu reclamei muito do livro. Eu me lembrei que a coleção dos livros vai mudar, tá? A gente, a partir do próximo ano, vai dar ciências da natureza e suas tecnologias. Acho que vai ser um negócio desse tipo aí. Não sei bem como é que vai ser, não. Tá? Mas os livros, parece que, para os professores, já estão disponíveis na escola. Eu me esqueci de mandar meu filho pegar hoje. É uma questão do vestibular, ou de Enem, do que vocês quiserem que a gente trabalhe. Então, eu monto aquele material, certo? Das questões que vocês enviam. Tá? Normalmente, porque veja o seguinte, eu tenho falado, inclusive com o pessoal do terceiro ano, que tem gente que confia muito nos sites. É impressionante como 80% dos sites tem resposta errada. Inclusive esse famoso que vocês consultam aí, que meu filho me falou, e terminei confirmando com vocês, tá?
Então, vocês sabem o que eu sinto em relação aos sites, inclusive em relação a 80% dos professores que estão dando aula na internet. Tá? 20% são excelentes professores. Tá? Alguns eu posso indicar, como o professor Otávio, por exemplo, que aquele ali é cabra macho mesmo, porque ele vai contra um monte de livro. É um excelente professor, excelente professor. Então, se vocês forem assistir a aula, ele não ganha dinheiro com a internet, não, mas ele tem mais de 1.000 vídeos gravados lá. Aí, se precisarem, procure o professor Otávio. Os outros professores, tem o Telmo, tem os outros, eu não confio muito, não. Em matemática, tem muito que deixa a desejar. E além das questões que são resolvidas na internet. Então os trabalhos, as atividades são duas. Anotar a aula, o que eu anotar aqui, tá certo? Botar no caderno, tirar foto e mandar para mim. E fazer uma pesquisa sobre o assunto que a gente está vendo, aí e mandar para mim. E acabou, tá certo? Com isso vocês ficam, a maioria daqui são alunos que estão estudando desde o começo, já estão com tudo com 10, já estão tudo, a maioria aqui estão passados, né? E agora eu vou dar o aviso para os que estão faltando, que eu vou postar no grupo, de qualquer forma, né? Os que estão faltando vão ter muita dificuldade, vão ter muita dificuldade. Por quê? Porque eles estão tirando zero nas atividades, mesmo tirando 10, que é um 10 muito estranho, mesmo tirando 10 na prova, né? Eles não têm média para passar. No final do ano vou cancelar o grupo. Vocês não têm como entrar em contato comigo, tá? Na hora que eu fechar a caderneta, fechar tudo, eu não tenho para que ficar discutindo nada. Professor, desculpa estar saindo e entrando na aula. Tudo bem, não, eu estou entendendo. Deu para perceber, Beatriz, tranquilo, sem problema nenhum. É, o que eu estava falando? Agora me esqueci. É, sim, falando aos alunos faltosos. Estão achando que eu vou passar, não vou, não vou. E outra coisa, não vai nem ter como se comunicar comigo. Porque o grupo, assim que eu fechar a caderneta, porque vocês sabem, eu quero fechar logo a matéria, foi excelente, a gente finalizou nossa matéria, e olha que a matéria era difícil, viu? A matéria do primeiro semestre era bastante difícil. A gente vai entrar numa matéria totalmente nova agora, então é uma oportunidade para as pessoas que não estão assistindo a aula. Por favor, avise as pessoas que não estão assistindo a aula que a gente está entrando em outra matéria totalmente diferente da matéria de termodinâmica. A gente está entrando em ótica e tal, que envolve geometria, envolve essas coisas. Tá? Então, é uma oportunidade para quem. Porque a pessoa vai estar tirando zero nas atividades e na prova eu vou fazer uma prova de tal forma que eu vou ver pelos cálculos se foi a pessoa que fez ou não. Porque aquelas duas questões últimas, que foram as mais bonitas, acho que teve um aluno só que fez, e teve mais uns dois ou três que vieram atrás de saber como é que fazia. Tá? Mas aí eu vi o seguinte, que as questões que eu fiz, que é difícil de encontrar na internet a resposta, eu vi que muitos tiveram dificuldade, né? E as cópias de uma prova para outra, a pessoa copiou os erros e os acertos. E muitos copiaram de um determinado aluno, muitos copiaram de outro determinado. Eu sei quem copiou de quem. São 40 anos de ensino. Eu sei quem copiou, eu sei quem deu, eu sei quem copiou. Dei horário suficiente, postei no blog a prova ao meio-dia, logo no começo do dia, eu acho, e deixei vocês com horário livre para fazer a prova até a meia-noite. Então, esse negócio estava trabalhando, estava não sei o quê, então não tem desculpa, gente, não tem desculpa. Então, isso estou falando para o pessoal que está faltando, porque eu vou deixar gravado, né? Não tem desculpa. Escreve no caderno, eu vou pedir para você botar no caderno algumas definições.
algumas coisas assim que a gente dá na aula, então resolução de exercício e tal. E mandar a questão para mim uma vez por semana. Pronto, acabou. Aí você está livre de física, a maioria está com 10, agora no terceiro bimestre já está passado em física, mas eu sei que vai continuar assistindo aula, porque são alunos que normalmente assistem aula, independentemente de estarem passados ou não, tá certo? Mas tem os que estão achando que vão passar e não vão, mas não vão mesmo. E eu vou fechar o grupo e outra coisa, não vai tentar entrar em contato comigo diretamente, não. Tá? Então, estou dizendo isso, está gravado, não vai entrar em contato comigo no privado, não. Porque esse grupo é só de auxiliar enquanto tem aula. O grupo que eu estou falando é do WhatsApp. No Classroom, tudo bem, eu fico até o último dia de aula, tá certo? Porque eu vou ficar fazendo prova final, prova final, prova final, janeiro é férias, ou a pessoa vai ficar devendo física, vai ficar devendo física, ou vai ficar reprovado, dependendo da quantidade de matérias que ela for reprovada, certo, gente? Então, isso é um aviso importantíssimo. Primeiro, para mostrar para vocês que esse vai ser bem mais fácil esse bimestre, para a questão de não encher muito o saco de vocês com muita atividade, tá? Porque eu estava vendo, eu senti na pele com meus filhos, eles estão fazendo remotamente também, né? Embora eles sejam do ensino fundamental, eles estão fazendo remotamente. E esse tal de muita atividade, esse tipo de coisa, é um negócio meio complicado mesmo, porque eles passam o dia todinho na escola, remotamente, aí depois vão fazer atividade e tal, e não dá tempo nem de eu estudar com eles, porque eu estou estudando com eles. Tudo bem, Ítalo, sem problema. Gente, a maioria dos alunos aqui, francamente, a maioria dos alunos que estão aqui, tá? Posso falar com toda tranquilidade que não precisam me explicar coisas que estejam acontecendo, alguma diversidade, tá certo? Vocês são pessoas que acompanham as aulas, então não tem muitos problemas de explicações, tá certo? Agora, na segunda e na terça, não, procurem assistir a aula e na horário de 8 horas, porque a gente tem muita matéria para dar, muita matéria mesmo, sabe? E é o tal negócio, como eu falei para vocês, eu gostaria de terminar o mais rápido possível, tá bom? Beleza, gente? Então, dito isso, só ninguém me respondeu. Quando faz. Obrigado, Ítalo. Quando faz uma apresentação, aparece o som, porque eu estou fazendo uma gravação aqui, no, eu gravei uma apresentação aqui, mas eu não sei se vai aparecer o som, sabe? Porque para vocês vai ter também na segunda e na terça. É, na realidade, da série Cosmos, tá? Eu vou colocar para vocês, beleza? Então, gente, vamos lá. A gente vai falar sobre luz, tá? Mas só que a gente vai falar sobre luz do aspecto geométrico da luz, tá? Então, o assunto da gente, que a gente vai dar agora, é ótica geométrica, certo? A luz, ela é uma onda, mas também pode ser considerada como partícula. A luz, ela tem uma velocidade no vácuo, no vácuo, ou então em meios homogêneos até no ar, de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente, mas ela é uma constante, tá? Ela não depende do referencial, tá? Isso vocês vão ver no próximo ano quando verem física relativística, tá bom? Que é física do segundo grau. Algumas coisas aqui, eu tô pegando aqui diretamente, para não ter que ficar desenhando, tá? Eu estou pegando aqui diretamente do livro de vocês, tá certo? Que está aqui no blog, tá? Então, a maneira de a gente apresentar a luz é dessa forma aqui. Vocês podem botar isso aqui no seu caderno. Deixa eu botar algumas coisas que vocês devem botar no seu caderno.
A maneira da gente representar a luz vai ser dessa forma aqui, tá? Ou seja, através de uma linha e de uma seta. A linha, porque a luz se propaga de forma retilínea. A gente vai ver isso, tá? A luz se propaga de forma retilínea, mas só se propaga de forma retilínea. E eu vou depois dar um print e botar lá no grupo, tá? Então não se preocupa de copiar agora, não. Só se propaga de forma retilínea em meios homogêneos, tá? Você pode perceber que se você tiver um automóvel, vou desenhar um automóvel, aquele automóvel que toda criança sabe desenhar, né? Pronto, isso é um automóvel, tá? Um Lada, né? Pronto. Se tiver no sol muito quente, você vê que a imagem que fica passando em cima da capota, você vê que fica meio, ela fica trêmula, né? Se você tiver na fogueira de São João, você vê que a imagem aqui em cima que está muito quente, aqui em cima que está muito quente, você vê que a imagem a casinha que está lá atrás, você vê ela tremendo. Então a luz não se propaga em linha reta se o meio não for homogêneo, tá certo, gente? A luz só se propaga em linha reta em meios homogêneos. Então, esse é o primeiro princípio de propagação da luz, tá? A luz, a luz se propaga. Isso do ponto de vista geométrico, tá? Propaga, propaga em linha reta, reta, em meios homogêneos, tá? Em meios homogêneos, tá? Na realidade, tem até como é que se chama? Uma exceção a essa regra, que na realidade, se você examinar a teoria da relatividade, qualquer corpo muito denso, tá? Qualquer corpo que tenha massa, tem gravidade, e a gravidade é uma aceleração, a gente não vê aceleração, não. Vocês deviam ter visto isso no primeiro ano, mas vocês não devem ter visto isso. É um campo gravitacional, a gente vai ver isso no próximo ano, tá? Então, a luz, por exemplo, quando passa perto do Sol, aqui está o Sol, tá? E aqui está a Terra, tá certo? E aqui está a estrela. Tá? Essa luz que passa perto, deixa eu botar outra cor aqui, passa perto do Sol, é desviada pelo Sol. Tá? Isso foi provado, tá? Foi provado através do telescópio e tal. Então, a pessoa fica vendo a estrela num lugar que ela não está, tá certo? Então, o primeiro princípio aqui é que a luz se propaga em linha reta em meios homogêneos, tá certo? Então, ou no vácuo, tá certo? Sem gravidade, assim, sem uma estrela de nêutrons, sem um Sol, uma coisa muito massiva, ou no ar sem estar assim, muito quente, ou seja, o ar tem que estar todo rarefeito. Vocês várias vezes já viajaram num dia bem quente, e aqui está o carro que eu sei desenhar, e isso é um carro, tá, gente? Aqui está o carro que eu sei desenhar. Muitas vezes você vê lá na frente uma poça d'água, né? Uma poça d'água, né? Você vê uma poça d'água. Na realidade, ele está. Isso daqui é uma reflexão do Sol. Veja o que acontece. A luz vai chegando perto do chão, o chão está muito quente. Então, o raio luminoso faz isso, ó, faz uma curva e atinge seu olho. Como ele atinge seu olho e você enxerga em linha reta, você está vendo um espelho do céu, na verdade. Aquelas. Parece que o chão está molhado, né? Quando você está viajando, quando está muito quente, é porque a luz não caminhou em linha reta, entendeu? Mas o seu olho sempre vai achar que a luz caminha em linha reta. É impressionante. Por isso que você tem ilusão de ótica na hora que você fica perto do espelho e você acha que a imagem sua está dentro do espelho, né?
Olha, essa imagem não pode estar dentro do espelho. Tem uma parede, né? Como é que a imagem pode estar lá dentro do espelho? Mas você acha que está lá dentro do espelho, né? É por isso que aparece um bocado de filme aí dizendo que a pessoa entrou dentro do espelho e tal. Aí, filme de terror, tudo, beleza? Daqui a pouco eu pergunto se vocês estão tudo entendendo. É um assunto simples no início, tá, gente? Professor, minha internet tá tudo bem, gente. Tá sem problema, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui, tá certo? Então, a gente vai representar a luz por já que ela caminha em linha reta, em meios homogêneos, aí vai representar através de um traço, certo? Vou botar aqui, eu não botei, vou botar aqui em cima. Representação, pronto, tá? Aqui é a maneira de a gente representar, representação. Representação. Raio luminoso. Isso não existe, tá? O raio luminoso não existe, mas é o seguinte: o que existe é uma frente de onda, porque ela é uma onda como uma onda de rádio, luminosa, raio luminoso. É uma frente de onda, entendeu? Eu vou botar aqui uma frente de onda, como se fosse o som, tá? Uma frente de onda. Ou você poderia até representar assim, tá? A luz. Ora, o que eu estou representando a luz é como essa frente sendo uma linha, apenas para facilitar a representação geométrica, tá certo? Fisicamente, isso aqui não existe, tá, gente? Fisicamente não existe. É a maneira de eu representar geometricamente, uma vez que eu estou afirmando que a luz caminha em linha reta, tá? Então, isso é o primeiro princípio, tá? É o princípio que a gente vai usar para poder estudar os fenômenos do ponto de vista geométrico da luz, tá? Muito bem, então vamos para frente. Você tem tipos de luz divergente, quando você tem uma fonte de luz aqui com uma vela, então ó, você tem raios divergentes. Você pode botar uma lente, aquela que queima o papel, aquela que você bota para brincar, né, para queimar o papel e tal. Aí você tem os raios convergentes, ou então os raios, por exemplo, os raios que vêm do Sol e tal, a gente chama de raios paralelos. Então tem três tipos de raios, tá certo? é, Raios divergentes, convergentes e seria a forma de propagação dos raios luminosos, certo? Ele, tem raios difusos também, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas não fazem parte do princípio no princípio da ótica geométrica, não. O primeiro princípio da ótica geométrica está aqui, ó. Propagando-se meio homogêneo e transparente, a trajetória da luz é uma linha reta, tá certo? Então, isso daqui que eu gostaria que vocês colocassem no caderno de vocês, tá? Que, deixa eu botar aqui, tá? Então, o primeiro princípio, propaganda-se no meio homogêneo, a luz caminha em linha reta, tá bom? Beleza, gente? Sem problema até agora, né, pessoal? Sem problema, né? Então, tá aqui e foi o que eu acabei de colocar, tá? Tá ruim que tá pequenininho, né? Eu não vou aumentar não, porque eu escrevi aqui em cima. O outro princípio que eu vou colocar aqui, eu vou escrever aqui, o outro princípio é o princípio da independência dos raios luminosos, tá? O segundo princípio da independência dos raios luminosos. Luminosos. Isso não fica muito luminosos. Isso não fica muito assim às claras, não. Mas você vê o seguinte: você está aqui, tá? Você está aqui e tem uma pessoa aqui, tá certo? E tem outra pessoa aqui, tem outra pessoa ali, tem outra. A sala cheia de gente, tá? Isso é tudo cabecinha de gente por aqui, tá? Ora, a luz
do Sol está batendo em todo mundo. Você consegue enxergar essa pessoa, consegue enxergar essa, consegue enxergar essa daqui consegue enxergar essa, concorda? Existe um cruzamento de raios luminosos. O raio luminoso que você está enxergando essa pessoa, que, tá, que bate, a luz do Sol bateu nela e por isso um raio está saindo de forma difusa, está saindo para você, mas está chegando em você, né? Mas tem um raio que está passando por aqui, pelo mesmo lugar, que é essa pessoa vendo essa, tá? Então, você tem essa pessoa vendo essa pessoa aqui. Mas os raios se cruzam, tá? Existe uma interferência no momento que eles se cruzam, mas um não atrapalha a trajetória do outro, tá? Então, eles são independentes, tá certo? Os raios luminosos são independentes. Esse é o segundo princípio. Então, são três, tá, gente? Esse é o primeiro princípio, isso aqui é o segundo princípio, tá? E o terceiro princípio que eu vou colocar aqui para vocês é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, tá? Todos esses aqui têm suas exceções, tá? O que significa esse princípio da reversibilidade? Você está no carro, tá certo? Isso aqui é a janela do carro. Aqui é o retrovisor do carro, tá certo? Aqui é o motorista do carro e aqui é você sentando atrás do carro, tá certo? Então, você consegue ver o motorista, tá? Porque o raio bate no espelho, é refletido para o motorista, então você consegue ver o motorista. Então, significa, o motorista consegue ver você, então o raio luminoso está tomando um caminho para chegar no olho do motorista, saindo do seu olho, né, batendo no seu olho, não sai de dentro de você, né? A luz bate em você e reflete, um dos raios vai na direção lá e é refletido para o motorista. E o motorista vê você, tá? E você vê o motorista, ou seja, ele usa o mesmo caminho, tá? Então, o caminho que o raio luminoso usa para ir é o mesmo caminho que ele usa para voltar. Qual seria a exceção? A exceção é você que já foi preso. Alguém já foi preso aqui? Não? Só eu mesmo, né? Aí, quando você vai ser preso, o cara vai fazer interrogatório, tem aquele espelho, né? Quem está do lado de dentro vê a pessoa que está na sala sendo interrogada e tal. Mas a pessoa que está na sala não vê a pessoa que está do lado de fora. Então, como é que esse princípio de reversibilidade do raio luminoso funciona se o raio, nesse caso, não está sendo reversível? Tá? Não está sendo, né? Mas a gente vai assumir esses três princípios para a gente poder construir a nossa matéria, que a gente vai ver que é a ótica geométrica. Então, a gente vai se basear nesses três princípios, gente. Professor, Beleza? Pois não, pode falar. boa tarde, professor. Eu tenho uma dúvida, que eu tenho essa dúvida há algum tempo. Que, assim, a partícula, né, da luz, ela não interage com ela mesma, né? É isso que Excelente o professor pergunta. disse? Excelente pergunta. O caso é o seguinte, o Guilherme, obrigado pela pergunta e, por favor, depois entre em contato no privado, tá? Para Certo. te dar a sua nota. Excelente sua pergunta, tá? Primeiro o seguinte, engraçado, Newton achava que a luz tinha natureza corpuscular, tá? Já outro cara, chamado Huygens, achava que a luz tinha a natureza ondulatória. O que acontece é que a luz se comporta tanto como partícula como luz. Só que não existe nada que possa andar na velocidade da luz se tiver massa.
Então veja a coisa como é que funciona. A luz caminhando como uma onda, aqui está a onda, tá? Eu vou botar uma onda, que inclusive a gente vai estudar. Vou botar somente um pulso, tá? Eu vou botar um. Você tem uma corda esticada, tá? Você tem uma corda esticada, tá bom? Beleza? E nessa corda esticada, você dá um pulso para cima, você dá um pulso para cima, tá certo? Um pulso é você jogar a corda para cima e para baixo, né? Aí você vê que esse pulso vai percorrer a corda, né, Guilherme? Concorda comigo? Vai andar Sim, pela sim. corda, ele vai andar pela corda. Isso. Aí outro cara, ao mesmo tempo, dá um pulso na corda, só que ele dá um pulso na corda para baixo, tá? Sim, Ele dá um pulso na corda para baixo, beleza? sim. O que vai acontecer quando esses dois pulsos passarem aqui do meio? Vê só, esse cara está com ondulação para cima e esse cara está com ondulação para baixo, né? Então veja o seguinte, o que acontece quando um pulso passa pela corda, você vai ter uma interferência. Uma interferência que a gente vai chamar de destrutiva. Esse cara está querendo que a corda se mova para cima e esse cara está querendo que a corda se mova para baixo. Então a corda nesse ponto não se move. Não se move. Tudo bem? Mas Então continua, meio que continua. cancela o movimento. Exatamente. É exatamente. Professor, Veja só. Deixa eu brincar. Só um minutinho, só um minutinho. Deixa eu brincar com o Guilherme agora, tá? É exatamente não isso. É porque a intuição pensa que a gente cancela. Quem foi que chamou o professor? Quem foi que chamou? eu ia levar em consideração o peso desses dois corpos, não, professor. Ah, sim, tá. Não, tudo bem. Não, eu estou botando a corda totalmente homogênea, tá? Com a tensão, uma tensão qualquer lá, tá certo? Eu não estou levando em consideração nem a tensão da corda, nem se aqui ela é mais grossa e mais fina, eu estou botando ela totalmente homogênea. Estou Ah, falando o tá. que, que acontece na física, tá? O que, que acontece. Eu não quero nem explicar por que, que acontece. Na verdade, tem muita coisa na física que a gente não sabe por que acontece. O que acontece é o seguinte, a gente faz essa experiência, tá? Pena que a gente não possa estar em sala de aula. A gente normalmente eu faço com a mola, aquela mola maluca, tá? É mais fácil fazer essa experiência. O que que acontece? Que nesse momento existe uma interferência. A gente chama de interferência destrutiva. Só que, depois desse momento, esse movimento para baixo continua andando para cá, como se nada tivesse acontecido, e essa onda para cima continua indo para cá, como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Por um Oxi. estar para baixo e outro estar para cima, ela só ter a interferência destrutiva nesse instante. Depois o sinal continua se propagando como se nada tivesse acontecido. Isso os caras fazem, por exemplo, no voo supersônico do Concorde, havia um barulho dentro. O que, que eles pegavam? Eles pegavam o barulho, botavam para oscilar com a onda invertida, para quando chegasse no seu ouvido, houvesse uma interferência destrutiva. Tá? Mas a propagação. Aí eu vou por foto agora, tá certo? Eu não quero explicar por que acontece isso. Estou explicando que acontece isso. Tá? E da mesma forma, se fosse uma onda para cima e a outra viesse para cima também, tá? Um mexe para cima, outro mexe para cima. Então, um mexe para cima, outro mexe para cima. O que acontece? Quando chegasse aqui as duas, iria ter uma deformação construtiva, teria uma onda bem grandona, mas depois cada uma prosseguiria o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Agora vamos para o fóton. Por que a gente fala que a luz também é uma partícula?
Porque a gente pode representar a luz como uma partícula sendo um fóton, que é um pacote de energia que você, quando você tem os átomos, um átomo como hidrogênio, etc. e tal, você só tem determinados níveis que o elétron pode andar. Tá? Fora desses níveis, o elétron não pode, é proibido. Ele desaparece de um nível, desaparece, ele some, desaparece, deixa de existir e aparece no outro nível. Ele não tem meio caminho, tá? Que vai contra o bom senso, que vai contra o senso comum, que vai contra a mecânica newtoniana e tal. Então, essa partícula, para poder atingir a velocidade da luz, que é c, 300 mil quilômetros por segundo, tá certo? Para atingir essa velocidade, ela não pode ter massa, ela não tem massa, ela não tem massa. Tá? Mas acontece uma coisa estranha com essa partícula. Ela tem uma coisa que vocês deviam ter estudado no primeiro ano, que é quantidade de movimento. Ela tem quantidade de movimento. Quantidade de movimento é dado por massa vezes velocidade. Ora, como é que uma partícula que não tem massa pode bater nas coisas? Ela bate nas coisas. E quando você tem um fóton vindo em outra direção, tá certo? Assim como a onda, existe uma interferência, ele não bate como se fosse uma partícula, né? Eu não estou, eu estou dizendo que é uma onda, mas também ele age como partícula. Se ele age como partícula, ele age como uma bola de gude. Se eu tenho uma bola de gude indo para a direita e outra bola de gude indo para a esquerda, lógico que quando bater vai se chocar, né? E vai ter uma interferência na quantidade de movimento total aqui nesse instante de choque, né? Mas simplesmente ela passa uma pela outra como se nada tivesse acontecido, tá? Sem quebrar, é por isso que física é bonito mesmo, sem quebrar da, o princípio da não interferência, tá certo? E da onda. E essa onda, esse tipo de onda, esse tipo de coisa que eu estou mostrando aqui, a gente pode demonstrar em sala de aula, tá? É difícil de fazer um pouco, porque aí tem que pegar uma corda e tal, não sei o quê. Mas se você deixa ela se movimentar, o outro botando para baixo, deixa se movimentar, a gente vê que quando ela passa uma pela outra, elas se anulam, porque uma é construtiva e outra é destrutiva. Uma é para cima e outra para baixo, então é destrutiva, né? Mas depois cada um consegue, continua o seu caminho. Então, em resumo, a luz se comporta como onda e como partícula. Por que ela se comporta como partícula? Porque ela bate nas coisas, ela tem quantidade de movimento, tá certo? Ela bate nas coisas. Por exemplo, o efeito fotoelétrico pelo qual Einstein ganhou o prêmio Nobel. Einstein ganhou só um prêmio Nobel, era para ter ganho 7, mas ele ganhou só um prêmio Nobel. Foi exatamente ver que a partícula, quando tinha uma frequência muito alta, a energia era diretamente proporcional à energia desse fóton, desse pacote de luz, desse pacote de energia, era uma constante multiplicada pela frequência, ou seja, a energia era diretamente proporcional à frequência. Tá? Então, é assim que funciona a natureza, tá certo? Agora, se você me pergunta, sim, mas por que, que um fóton atravessa o outro? Se você me pergunta, olha, ele não tem quantidade de movimento, por que não bate para os dois? A luz para. Por que uma atravessa a outra? Então, existe um monte de perguntas que não tem resposta. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Você tem aqui a água, por exemplo, e você tem a luz entrando na piscina. Mas você consegue, se você estiver aqui. Ah, que saco. Se você estiver aqui, você consegue ver o reflexo de uma pessoa aqui, né? Também, né? Então, vê só. Mas consegue também ver um peixinho, ela vai ter uma refração. Pessoal, vê só que coisa maluca. Esse peixinho que está aqui dentro consegue ver a pessoa. E você consegue ver essa pessoa daqui. Aqui você tem um raio luminoso
Uma parte do raio luminoso está entrando dentro d'água e a outra parte está seguindo o caminho para que a outra pessoa veja seu reflexo em cima da água, né? Você consegue ver o reflexo, né? Naquelas paisagens lindas, maravilhosas. Se você assistiu Forrest Gump, né? Aí eu faço uma pergunta para você. Se eu disser para você que 20% entra dentro da água e 80% é refletido para fora da água, quem é que escolhe qual é o foto que entra e qual é o foto que sai? Como é que o cara escolhe? Diz para mim. Mas ele diz, ó, você entra. Ó, não, você é refletido. Você não. Você não quer, não. Você não, você tudo bem, entra. Você não, você é refletido. Por quê? Por quê? Entendeu? Então, tem coisas na física que não tem como explicar, a gente não consegue explicar. A gente sabe que funciona assim a natureza. Ou seja, uma onda não interfere na propagação de outra onda. Existe a interferência na hora que elas se cruzam, a interferência destrutiva. Mas depois o sinal, que a gente chama de sinal, esse pulso, ela continua como se nada tivesse acontecido. Tá? Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Você gostaria de complementar ela? Não, assim, eu achei muito interessante. Achei muito interessante com essa sua explicação das cordas e tal. Mas ainda achei muito estranho ela se comportar desse jeito. Porque mesmo ela não tendo massa, ela poderia se comportar do mesmo jeito das cordas, só que sem o movimento continuar. Poderia perder um Fala, pouco de movimento. Oi? fala mais perto do microfone. Porque meu microfone é um pouco ruim. Ela poderia se comportar como as cordas, só que como elas interagem, poderia até diminuir um pouco a velocidade, mas como continua, como se nada tivesse acontecido, é muito estranho para mim. É. Agora você pensa no seguinte, quem descobriu o efeito fotoelétrico, ou seja, o que é o efeito fotoelétrico? Você joga uma luz um determinado lugar, tá certo? E se a luz for para o ultravioleta, for para uma frequência maior, ou seja, a frequência maior, a luz é maior, mais frequência. Tem mais energia, ela consegue arrancar elétrons aqui. Quem descobriu isso foi Albert Einstein. Albert Einstein foi quem descobriu. Você já ouviu falar, né? De Albert Einstein? Já assim. Já. Pronto. Quem descobriu foi ele. Mas quem nunca entendeu foi ele também. E não só não entendeu. A física quântica, ele foi totalmente contra. Chegou a dizer: Deus não joga dados. Por quê? Quando você vai para dentro do mundo quântico, as coisas não são como a física normal, assim, quer dizer, do mundo exterior, entendeu? Eu já ouvi falar que é baseado em probabilidade, né? É exatamente, princípio da incerteza. Exatamente, como é que pode? Você sabe aquele negócio do gato do Schrödinger, né? Você não Sim, sabe se ele sim, está eu vivo, escutei. se ele está morto e tal. Aquele negócio, ou seja, quando você vai ver, quando você vai observar, você interfere na observação. Então, você faz parte do experimento, então você nunca consegue observar. Então, você sabe ou a velocidade do elétron ou aonde está o elétron, mas nunca se sabe os dois. Tá? Então, isso, Einstein passou até o final da vida, até o final, literalmente. Ele foi para o hospital, que tinha um problema de úlcera no estômago, estourada lá. Ele foi para o hospital querendo unificar toda a física, porque é o sonho de todo cientista. Quando o campo da eletricidade se juntou com o campo do magnetismo, foi uma coisa fantástica. Todo mundo, pô, legal, porque existia eletricidade, existia magnetismo. Depois viu que os dois, uma se ligava com a outra. Aí viu o eletromagnetismo, que faz o motor, faz o gerador, faz um bocado de coisa funcionar. E o sonho de todo físico é unir as quatro forças fundamentais, que é a gravidade, a força eletromagnética e a força fraca e a força forte que tem dentro do átomo. Agora, por que a física é assim, a gente não sabe. Tá? Mas a gente usa. O seu GPS que você usa,
Utiliza a teoria da relatividade para usar. Se não fosse a teoria da relatividade, ele não funcionava, entendeu? Então, quer dizer, é o tal negócio, a gente não pode negar uma realidade, certo? A gente pode não saber como é que funciona. Aí, por a gente não saber como é que funciona. Porque se você sempre perguntar por quê, igual a pergunta da criança, né? Pergunta por quê? Vai chegar uma hora que você não tem mais resposta, tá? Chegar uma hora que você não tem mais resposta, certo? Beleza? Deixa eu dar um print aqui nessa página. Depois você entra no particular. Gente, participem da aula, tá? Porque você já ganha nota, já fica um. Quem quer ficar livre de física, fica logo livre de física. E eu achei engraçado que eu estava conversando com um aluno, ele disse que 4% da turma me ama e 96% da turma me odeia. Aí eu disse, rapaz. Aí, oxe, qual foi o que eu botei? Mas é porque, rapaz, física é muito legal. Eu não dou física para vocês decorarem nada, não, sabe? Aqui é mais uma conversa, entendeu? Uma conversa. É legal saber física, pô. É legal saber física. Por exemplo, uma coisa que eu sempre tive intuição, depois aqueles caras que prova se é verdade ou não, aquele cara tem um bigodão, que- sabe qual é? Aqueles dois irmãos que ficam provando se é verdade ou não as coisas. Não sei se você É sabe. o Mythbuster, É, caçadores de mitos, se não me engano. o Mythbuster, né? Veja uma coisa que eu sempre senti desde criança. Desde criança, eu era muito inteligente e tal, aquelas coisas todas. E eu nunca entendia por que a pessoa corria na chuva. Eu digo, rapaz, quando está com sol, tudo sequinho, a pessoa não corre. Que aí não tem problema de escorregar, não tem problema de acidente, não tem problema de um monte de coisa, né? Não fica caindo água no olho nem nada. Aí, não corre. Aí, quando está chovendo, o chão escorregadio, água batendo no olho, a pessoa sem enxergar direito, aí a pessoa corre, para não se molhar. Aí os irmãos, esse Mythbuster, não sei o que, Mythbuster, né? Eles provaram que você andando ou parar, se você andar ou correr, você se molha do mesmo jeito, né? E se você correr, você tem mais probabilidade de ter um acidente, concorda? Então, quer dizer, são coisas. Vou fazer o quê, tá? Então, veja só, aqui tá. É uma coisa que eu gostaria que vocês colocassem no caderno de vocês, tá, gente? Para ficar pelo menos como uma atividade, para não dizer que a gente não deu nada, tá? Porque eu não vou chegar em questões agora. Tá vendo? O meu interesse não é dar o capítulo, chegar nas questões, etc. E tal. Tem um monte de questão para fazer aqui. Então, aqui, os raios de luz são independentes, tá? O que vai contra nossa intuição, porque o fóton, já que tem quantidade de movimento, deveria bater um no outro, deveria baixar a velocidade dele, como Guilherme, né? É Guilherme, né? Guilherme, seu nome? É Guilherme? Quem Isso, estava isso. falando comigo? É Guilherme, né? Desculpa, isso é dislexia que eu tenho, né? Eu não decoro o nome. Eu tenho dislexia desde criança. Tenho Nada. problema de leitura e tal. Bem, aí a trajetória não depende do percurso. O que é uma mentira, né? Como eu falei, do vidro lá, eu não vou botar aqui na internet, não, mas vocês podem pegar. Todo mundo já viu cinema, já viu aquele lugar que o cara é interrogado e tem um vidro, identifiquem o bandido, quem foi que matou, aparece um monte de gente lá, né? Aí a pessoa que está lá dentro não vê quem está lá fora, e a pessoa que está lá fora vê quem está lá dentro. Como é que o raio não depende do caminho? Lógico que depende. Mas é o tal negócio. Para o nosso curso, a gente vai ter que fazer um bocado de faz de conta, entendeu? A gente vai fazer um faz de conta. Vê uma coisa mais curiosa. Vamos ver uma coisa mais curiosa. Aqui você está vendo um bocado de raio. Gente, eu tô dando aula para o Guilherme, mas estou dando aula para todo mundo, tá? A gente está com quantos alunos? É porque eu me emociono demais quando tem gente perguntando. Professor, vou ter que sair, estou descendo, tchau, tchau.
saber a fórmula da velocidade. Qual a fórmula da velocidade? A fórmula. Existe a fórmula, que quem chegou foi Maxwell, tá? A fórmula é essa aqui, ó. Maxwell chegou nessa fórmula 30 anos antes de se comprovar que a luz era onda eletromagnética, tá? É 1 sobre a raiz quadrada da permeabilidade magnética e a permissividade elétrica. Tá? Ele pegou, simplesmente fez essa conta. Se você pegar o valor desse cara, multiplicar pelo valor desse cara, você pode achar o valor desse cara, tá na internet, tá? Se você quiser, você faz essa conta aí na calculadora aí, tá? Tirar a raiz quadrada e inverter, você tem a velocidade da luz. Quer ver? Vamos ver. Vamos ver. Aí é até bom que a gente feche a aula com um negócio. Ela perguntou a fórmula da luz. Aqui é o Bing, eu não gosto do Bing, não. Deixa eu pegar no Google mesmo. Eu gosto mais do Google. Valor da permissividade elétrica e permeabilidade magnética no vácuo. Vê como é que os caras são gênios, bicho. Vê como é que os caras são gênios. Tá? Vê como é que os caras são gênios. Vamos pegar. Permissividade elétrica é zero. Aquele é zero que eu botei aqui. 8,5 vezes 10 a menos 12, tá certo? Então vamos guardar esse número. Tá? Vamos guardar esse número aqui. Beleza? Vamos guardar esse número. Vamos guardar esse número aqui. Beleza? Vezes 10 a menos 12. Vou guardar esse número aqui. E permeabilidade magnética. Vamos guardar esse número aqui. 1,6 vezes 10 a menos 6. Tá? A gente vai querer chegar na velocidade da luz, que é essa daqui. 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Tá? 3 vezes 10 oitavos metros por segundo. Então está aqui. Aí está aqui. Está aqui. A fórmula que eu coloquei para você foi esses dois multiplicados. Eu tiro a raiz quadrada e inverto, né? Vamos ver se a calculadora científica faz isso. Tá? Permissividade elétrica. Então, 8,85 vezes 10 elevado a 12 menos vezes 1,26 vezes 10 elevado a 6 menos, igual. Igual, né? Agora eu vou tirar a raiz quadrada, tá certo? Tirar a raiz quadrada. Tirei a raiz quadrada. Agora eu quero inverter esse cara, porque ele está no denominador, né? Ou então eu gravo ele, vou botar na memória, e vou botar 1 dividido pela memória recuperada, né? Isso, 1 dividido pela memória. 299 está aqui exatamente a velocidade da luz, ó. 299 milhões, né? 462.945 metros por segundo. Ou seja, muito próximo de quanto? 300 milhões, né? 300 milhões é 300. Vamos dizer que esse 2 aqui sejam 3, né? Então, 300, 000, 000. Então, você tem um 3 aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Tá? Então, você quer saber a fórmula da luz? Quem deduziu essa fórmula da velocidade da luz, que é uma constante, o nome dele é James Clerk Maxwell, baseado nos descobrimentos do Faraday. Se você não achar beleza num negócio desse, e dizer que esses caras são gênios demais, são gênios demais, rapaz, os caras. Olha, eu estava vendo, daqui a pouco eu vou acabar a aula,
Eu estava vendo uma entrevista, aqui até para ter para meus filhos assistirem. A entrevista com um cara do Space Today, que é o Sérgio não sei o quê, e não sei se vocês conhecem. Um do Space Today e outro do Space Orbit. Esse cara aqui, que é o Sérgio não sei o quê, Sacara, e o outro Sacane, que se não me é engano. Sacane, né? 6 horas, cara, 6 horas de entrevista, 6 horas. Rapaz, eu assisti as 6 horas da entrevista. E o outro é esse cara aqui, esse outro cara, esse cara aqui. Esse cara sabe demais. Bicho, a China está mandando satélite que só gota lá para o espaço. As empresas estão tudo concorrendo para ver quem que manda gente. Já foi um jovem, uma senhora de 83 anos, viajou agora para o espaço, não orbital, tá? Mas semi-orbital, que foi o que o Alan Shepard fez. Os caras estão com 50 anos na nossa frente, bicho. 50 anos na nossa frente. Agora, tu vê minha dó quando eu vejo aluno não querendo. Pô, não é. Você não precisa ser. Sabe, você não precisa ser gênio, não. Mas ter curiosidade, sabe? Vou fazer uma pergunta que eu respondi para vocês na aula passada, mas acho que ninguém sabe. Quem disser vai ganhar um ponto na prova. Agora, por que quando você bota a panela na água, a bolha sai lá debaixo da panela? Quem que sabe responder? Quem que É está porque aqui? a água que tá mais perto do fogo, ela chega a 100 graus primeiro do que a parte de cima. Ela evapora mais rápido. Ela muda de fase porque ela ganha energia. Porque para ganhar energia, ela tem que ter diferença de temperatura. Então, ela muda de fase. Não é que ela chega a 100 graus primeiro. Não. Está todo mundo a 100 graus. Mas ela está a 100 graus, mas ela teve energia para ficar com vapor a 100 graus. Aí ela sobe. Exatamente, a explicação. Mas não é legal a gente saber isso? Você sabe qual é o professor que explica isso? Nenhum. Você sabe qual é o livro que tem essa explicação? Nenhuma. Aí eu posso muito bem estar errado, porque quem dá a explicação, só quem dá essa explicação sou eu mesmo. Não tem mais ninguém que dê essa explicação, não, sabe? Então é muito legal, entendeu? Você fazer uma. Agora, quem perguntou aqui qual é a fórmula da luz, eu não sei se era essa a pergunta que você queria realmente fazer. Imagina um carro com uma velocidade dessa. Pessoal, o carro não pode, né? Porque o carro tem massa. Então, quando você vai se aproximando da luz, ele vai adquirindo mais inércia. E você vai precisando mais de energia para aumentar a velocidade dele. Cada vez você vai precisando mais de energia. Diga aí, tu, pode falar. Entendeu? A velocidade da sombra é a velocidade da luz dando, dando ré. A velocidade da sombra é eu não sei se você quer saber o movimento da sombra, né? O movimento da sombra não. O movimento da sombra é um movimento fixo, porque você tem toda uma geometria, né? O sol está baixando, então a sombra está indo, você tem uma luz e tudo. Então a velocidade da sombra não é com a velocidade da luz, não. Mas na hora que você liga a luz, você está num quarto totalmente escuro. Na hora que você liga uma lâmpada, a velocidade com que a sombra é criada é com a mesma velocidade com que você consegue ver os objetos, ou seja, a velocidade da luz, tá? É a maior velocidade permitida pelo universo, tá? E a gente nem sabe por que existe essa velocidade limite, entendeu? Entendeu, Guilherme? A gente não sabe um bocado de coisa, tá? É legal. É legal não saber, entendeu? É legal não saber. Agora, o ruim é ficar decorando. Isso que é ruim, tá? Bem, gente, eu vou finalizar a aula. Por favor, botem o nome de vocês, tá? Botem o nome de vocês e a turma. E, por favor, vá saindo, porque eu vou ter que botar esse mesmo link para o pessoal do terceiro ano, tá? Muito obrigado pela participação. Entre em contato comigo, tá? Certo, professor, pode deixar. Valeu, Guilherme.
Pai, já pode parar de gravar, né? Não, porque eu tenho que esperar todo mundo. Na verdade, eu vou botar o pessoal do terceiro ano já já aqui. Na verdade, o pessoal do terceiro ano já vai começar a entrar. Gente, vão assinando e vão saindo, por favor. Gentileza, assinando e saindo, tá? Tem que botar o pessoal do terceiro ano aqui. Pai, Oi, filho. eu e Edu, ultimamente a gente está estudando muito matemática, então acho que eu vou ler um livro hoje. Tá, tudo bem. Vai o quê? Entrevista com o vampiro? Vou tentar ler de novo. É, beleza. Se você não se lembrar de Das algum, palavras, eu depois pergunta. só a aula, né? Porque senão eu vou ficar, pai, que palavra é essa? Pai, que palavra é essa? No meio da aula. Aí não dá, né? Gente, se alguém não respondeu a chamada, eu vou só passar o link para o pessoal do terceiro ano, tá? Só um instantinho. Eita, pô. Qual é o link? O link é esse daqui. Pronto, gente, eu vou ter que retirar quem ficou aqui e não saiu, tá? Por favor, saiam. Eu não tenho que retirar, tá? Ou então fique, se quiser assistir a aula do Fica do seu. terceiro ano. Só que eu vou ter que interromper a gravação agora, para depois começar a outra gravação.